Bom dia, Gustavo. Eu tô tomando a liberdade de te importunar e de te contar, porque o sonho foi bem diferente e trouxe umas, entre aspas, informações. Então eu acho que eu não tô imaginando, eu acho que eu sonhei mesmo. Então por isso que eu tomei a liberdade de te falar o que eu sonhei. Primeiro, eu tive uma noite daqueles sonhos que você dorme e acorda e sempre volta no mesmo lugar. Eu sei que quando eu tenho esses sonhos, é meio que como se a espiritualidade quisesse mesmo que eu lembrasse. Então eles faziam acordar no meio do sonho várias vezes e depois voltar para o mesmo lugar para pegar mais impressões e conseguir lembrar melhor. E aí primeiro eu sonhei que eu estava muito feliz, porque eu estava falando com o Dascalos, eu sentia que eu estava falando com o Dascalos. E aí, nas várias vezes que eu lembrei, foi muito mais do que eu consegui apreender. Mas o que eu consegui apreender é que o Dascalos, primeiro ele se apresentou como Dascalos, mas eu não lembro de como ele era, eu só sei que do que eu me lembro, ele estava como um jovem, um rapaz jovem, moreno, assim de uns 20 anos, 18, 20 anos, um rapaz extremamente fofo, doce, gentil, amoroso, cercado de crianças. Tinha um monte de crianças em volta dele, ele vivia envolvido com as crianças respeitavam ele e eram gentis e doces como ele, era como se as crianças fossem os aprendizes dele. E esse moço vivia numa ilha, eu não sei se era Haiti ou Havaí, eu fiquei com a impressão, fiquei pensando comigo, será que o Dasclos já reencarnou? Ou será que isso não aconteceu no tempo de agora e é uma vida passada dele? Enfim, ou será que ele se apresentou nesse formato para mim, porque era um formato mais fácil? Eu imaginei que o formato mais fácil era ele aparecer com a carinha dele, que aparece nos livros, como um velhinho amoroso, igual todo mundo descreveu. Enfim, fiquei surpresa dele não aparecer desse jeito, e eu acho que isso até é um indício de que eu não imaginei, né? Porque o mais normal seria imaginar ele como um velhinho amoroso, igual todo mundo descreveu. Bom, a gente conversou muito tempo, e eu falei para ele que a minha maior dificuldade era porque eu sou insegura, eu já tenho uma vivência no mundo espiritual desde criança, né? Que eu tenho clarividência, essas coisas, e eu sou insegura, então eu falava para ele, eu não sei em que ponto que eu estou, e sim, eu quero muito ser admitida como uma estudante, e eu queria saber, eu queria entender, assim, né? E aí ele falou para mim que como eu era muito mental, racional, ele ia me explicar do jeito que eu conseguia entender. Aí ele me mostrou uma bancada de madeira clara, bem lisa, um móvel bonito, parecia um móvel pré-fabricado, não era uma mesa, era uma bancada encostada numa parede, enfim, parecia uma bancada de um móvel. Eu desenhei ele bem meia boca, assim, do jeito que eu consegui, mas eu vou te mandar uma foto do desenho. E aí em cima dessa bancada tinha várias pecinhas. Então, tinha pininhos de metal, e vários pininhos. Tinha um pininho compridinho, depois tinha um pininho comprido que tinha mais uma perninha, outro pininho comprido com outra perninha, depois outra perninha. Eu vou mandar um desenho para você, a foto agora, e aí depois eu explico em cima da foto para ficar mais claro. Enfim, essa daí é a minha capacidade de representar a bancada. E essas eram as pecinhas. Então você vê que a esquerda tem pecinhas cinzas e a direita pecinhas marrons. As pecinhas cinzas são feitas em metal. Era um metal bem lisinho, não era um arame torto, feio, não. Eram bem bonitinhas, roliças, redondinhas e duras, bem duras. Uma coisa que eu não conseguiria entortar com a mão. Então, eram pecinhas assim, do tamanho de um dedo. Mais finas do que um dedo, claro, mas assim, desse comprimento ali. 10 centímetros, mais ou menos, 15 no máximo. Não, nem 15, 10. E aí, as pecinhas elas iam formando esqueminhas. Então, tinha uma que tinha uma perninha, outra que tinha uma perninha perpendicular mais curta, depois outra uma perpendicular mais comprida, aí depois tinha uma que já tinha 3 perninhas, aí tinha umas que eram tridimensionais, com as perninhas para cima, formando quase que uma base de uma
cadeira, assim, de 4 pezinhos, né? 3 pezinhos. Enfim, elas iam formando como que um esqueminha montado, mas era impossível montá-las com o dedo, porque elas eram fundidas. E eu peguei as pecinhas, eu alisei as pecinhas, eu passei o dedo nas pecinhas e eu pensei, que bonito, como ele fez isso? Né? Eu fiquei pensando, onde ele arranjou isso? Porque ele me mostrou aquilo era o protótipo de como é o ensinamento, como é o programa de ensino para os novatos. E cada uma daquelas pecinhas representava um grau de avanço. Então, as pecinhas de metal representavam o desenvolvimento psíquico. Cada nova capacidade que o aluno ia desenvolvendo era como uma perninha, às vezes meia perninha, dependendo do quanto ele desenvolvia. E aí ele montou aquele esquema para mim, com aquelas peças tão bem moldadas, para eu entender com a minha mente mental. E aí eu fiquei pensando, como que ele moldou isso aqui? Olha que perfeito, não tem uma aresta, são todos exatamente cilíndricos e fundidos um no outro. Não tem como montar, né? Alguém fundiu isso aqui tudo junto e tão delicado. Como que alguém lixou? Depois fiquei pensando, sua tonta, ele materializou isso, óbvio, né? Aí dei até risada. E aí as pecinhas marrons, é porque no meio aqui da mesa, você vê que tem uma pecinha que é metade metal e metade madeira. Era como se ela começasse a ficar transformada em madeira ou revestida em madeira. Não sei se era revestida ou transformada. Ele me diz que esse é um momento muito importante e começa com uma das capacidades psíquicas. Enfim, eu acho que é por capacidade. Ele fala que o momento que passa de metal para madeira é o momento que o aprendizado passa a ser orgânico, ou seja, introduz amor. Antes ele era desenvolvimento psíquico, mas a hora que o amor entra, é como se ficasse orgânico, e é representado pela madeira. E aí, igualmente, tinham várias pecinhas montadas com vários, né, formatinhos e padrões e tridimensionais, só que todos fininhos, embutidos em madeira, como se tivesse sido esculpidos numa peça grande, mas perfeitamente esculpidos. Muito bonitos os modelos, né? Uma graça de pegar, de manipular. E aí ele falou, olha, isso daqui não é linear, mas é para você entender como as coisas acontecem. De alguma forma, em algum momento do seu aprendizado, é introjetado o amor. E é nessa hora que as capacidades psíquicas ganham sentido e também ganham mais poder. Então, tinha muito mais pecinhas elaboradas em madeira do que em metal. Porque ele fala que até é meio perigoso ficar fazendo muitos modelinhos em metal, sem amor, porque aquilo pode levar ao erro, né? Então, o amor garante que não haja ignorância nem mau uso. Foi o que eu entendi. E aí ele falou para mim que eu tô quase aqui no meio, quase aqui no momento de começar a transformar minhas pecinhas de metal em madeira. E eu fiquei toda feliz, né? E aí é isso. Foi isso que eu sonhei. Eu acordei com esse moço falando comigo, muitas crianças pulando, rindo, mas eram crianças muito educadas, elas riam e pulavam de uma forma muito calma, eles não eram hiperativos, agitados, invasivos, não, eram calmos, eram crianças calmas, tranquilas, amorosas, e aquela casa, uma casa simples. Eu lembro até que eu fiquei surpresa de ver a bancada, porque a bancada era de uma madeira clara, bem lisa, bem fina, parecia um móvel pré-fabricado, e a casa onde eles estavam era uma casa simples, parecia uma casa até rústica, né? Então, eu até estranhei de ver aquele móvel pré-fabricado parecendo MDF, assim, parece esses móveis que a gente encomenda na Marabras, na Todeschini, sei lá, e a casa deles não combinava com esse móvel, porque era uma casa mais rústica. Mas eu entendo que é porque era um ambiente mais orgânico e ele precisava me apresentar alguma coisa mais mental, mais parecida com o que eu vejo no meu mundo, né? Então, ele materializou aquilo ali. Essa foi a minha impressão, meu entendimento. Tomara que eu não esteja viajando na maionese e que seja algo útil, né? Enfim, acordei muito feliz. Todas as vezes que eu acordei à noite eu estava me sentindo muito feliz, muito acolhida, como se eu sentisse, nossa, até que enfim achei a minha turma. Eu sentia isso, foi uma coisa muito gostosa. Que você tenha um ótimo dia, obrigada por me ouvir.
Ai, Gustavo, esqueci de falar uma coisa mais importante. Ele deixou bem claro para mim que você não precisa desenvolver todas as pecinhas de metal antes de entrar nas pecinhas de madeira. Tem gente que entra na madeira sem desenvolver nada de metal. Tem gente que já começa a desenvolver na madeira, tem gente que desenvolve, tipo eu, devo ter desenvolvido 1 ou 2 pecinhas de metal e já vou entrar na madeira. E beleza, tudo bem. É até bom, porque aí o desenvolvimento acho que é mais seguro, né? Enfim, era isso. Não era. O que eu entendi é que cada pessoa escolhe um tipo de caminho de desenvolvimento. As pecinhas eram para livre escolha. Você podia pegar e desenvolver qual você quisesse. Então você ia desenvolvendo qual, né, o seu eu sou quisesse desenvolver e não tinha uma regra. Então não tinha que ser primeiro essa, depois primeiro essa, depois primeiro essa. Não. Cada um de um jeito.